Boa noite. Oh, aliás, aqui é boa tarde ainda. Olá, meus amigos, amados ao redor do mundo. Como estão vocês, meus queridos? Estão tudo bem, na paz, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo? Muitas coisas acontecendo nos bastidores que a gente não sabe, né? Olha que interessante aqui. Temos aqui a história 371. Eu te levarei no caminho que você deve seguir, diz o Senhor. O livro de João Seado que eu estou fazendo, não perca, vai falar muito sobre isso. Sim, amados, não precisa preocupar para onde que eu vou, o que eu vou fazer, etc, etc. Deixa tudo na mão do Senhor, tudo na mão do Senhor. Olha só, o Senhor fala que eu conheço o inimigo que tenho mais informações. Se você soubesse todas as coisas que estavam acontecendo contra você diariamente, ficaria congelado com medo daquilo que você não vê. Muita coisa, tá, mas acontece ao nosso redor para nos destruir, nos roubar, tudo. Mas o Senhor não deixa acontecer, o Senhor está vendo tudo. Põe tudo o fardo, põe tudo na mão do Senhor, ele fala. E o Senhor fala, os seus problemas são o meu campo de batalha. Olha que maravilha o nosso Deus, né? Maravilha. Meus amados, bem-vindos ao canal dos Mistérios de Deus, a Igreja dos Mistérios de Deus, ou o que vocês querem chamar aí. Mas aqui passamos, aqui é do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E aqui nós passamos a mensagem do Senhor para o mundo. E também para o mundo, seja os que acreditam nele e os que não acreditam nele, para o mundo. Como testemunho, acredito. Bem-vindo, então. O que eu tenho hoje para vocês é Sonho 6.4. Realmente incrível, incrível essa história do Senhor. E ele começa aqui falando dos fariseus. Dá licença. Realmente o Senhor tem aberto, falando muito. Esses fariseus, amados, não pensem, por favor, que aquelas pessoas com aquele roupão quando Jesus estava aqui, 2000 anos atrás, aquele roupão, nada disso, tá? Esses fariseus aqui que o Senhor está falando são pessoas, hoje, são cristãos, é da igreja do Senhor. Por que ele ia falar isso das pessoas que são do mundo? O pessoal do mundo nem conhece ele. É daqueles que conhecem, o Senhor já chamou fariseus modernos, e algumas vezes os estudiosos, é mais ou menos aí no mesmo patamar. Agora, o que o Senhor tem contra os estudiosos, contra os fariseus? Será que é tão ruim assim ter 30 Bíblias em casa e estudar muito a palavra dele? Claro que não, amado. Aqui é um estado de atitude, tá? Um estado de atitude que essas pessoas têm. Essas pessoas têm os estudiosos, os fariseus têm uma atitude que é bem desagradável ao Senhor, e ele vai tocar nesse assunto, tá? Então ele tem muito o que falar, nós vamos começar aqui, ele tem muito o que falar nessa carta, ele está avisando, ele está alertando os fariseus, os estudiosos de hoje em dia, aqueles que andam por aí, falam que são cristãos e que sabem de tudo, eles realmente têm um problema. E o Senhor vê o coração, aqui está o problema, tá? Nós não vemos o coração, mas ele vê o coração, e ele vê a soberba e o orgulho. Ele vai falar mais sobre eles, vamos deixar o Senhor falar, vamos deixar o nosso Senhor Jesus Cristo falar sobre isso. Novamente, não tem nada de errado com a palavra de Deus. O que está errado aqui é do jeito que as pessoas interpretam a palavra do Senhor, tá? E não é à toa que nós temos aí 3 bilhões de cristãos, cada um pensa de um jeito diferente, né? A atitude do Senhor, como... Interessante, vamos ver aqui, vamos deixar o Senhor falar. A nossa irmã começa aqui, sempre dando graça ao Senhor. Você é gentil, incrível, abundante em amor e misericórdia. Quem é como você, Pai? Você é gracioso, compassivo, lento para se irar e paciente acima de tudo. Lembre-se muito bem desse Senhor. Nós temos ainda que falar sobre o amor do Senhor, que está escondido por mais de 2000 anos, se não mais, tá? Continuando aqui, ela fala, eu te amo, Pai, entrego a minha vida a Ti, e eu oro que eu te faça orgulho, anseio viver com você em tudo o que faço, você é o meu melhor amigo. Aqui está o coração de uma pessoa que ama o Senhor, ama de verdade, não de boca somente, né? Então, aqui nesse momento o Senhor fala, assim, para os novos, tá? Vocês podem vir aqui. Vocês vão, osmistériosdedeus.com, história de amor de Jesus, tá? Uma vez que você dá um clique aqui, nós temos aqui as histórias do Senhor que foram coletadas através dos anos, tá? Através dos anos.
E aqui está tudo, vocês podem abrir aqui. E tem o link para o site original, não faz diferença. Tudo é a palavra do Senhor. Aqui no português eu dou uma lida e eu mudo muitas coisas, porque muitas coisas não faz sentido quando você usa o Google Tradutor. Mas aqui dá para entender sim. E aqui 624 vai estar logo aqui em cima, tá, amado? Você pode ler com cuidado. Muito bem, então aqui o Senhor fala, Erim, suba para os novos. Aqui é quando o Senhor começa então a interagir com a nossa irmã, conversar com ela. Ele mais uma vez falou comigo enquanto eu estava sentado em minha cadeira devocional. Sua voz era muito clara. Assim diz o Senhor Jesus. Erim, a pessoa com quem você está estressada só ouviu de um lado todos esses anos e houve outros que colocaram lenha na fogueira. O Senhor mostra isso, né? Eu sei que uns 4 anos atrás isso aconteceu comigo. Eu achava que tinha uma pessoa, né, que estava comigo aqui e o Senhor mandou uma mensagem para mim e falou que não, essa pessoa não é o seu amigo ou amiga. Vamos colocar assim para ficar longe de saber quem é. E eu fiquei, mas será? E acabei, uma 2 semanas depois, descobrindo que era mesmo, né? O Senhor. Então aqui está ele falando para a nossa irmã Erim sobre essa pessoa. Ele continua, eles não têm interesse, na verdade, um de seus velhos amigos tem pesquisado você e encontrou os sonhos, olha só que fala os seus velhos amigos. Ela se virou contra você e compartilhou isso com outras pessoas. Quem é? Velhos amigos. Continuando aqui, o Senhor fala, ela é escritora e se sente chamada por Deus para expor os erros dos outros. Ela sente isso, mas, no entanto, eu não a chamei para fazer isso. Então aqui está o problema dos estudiosos, né? Os estudiosos, os fariseus, estudam, tem 30, 40 Bíblias na casa e acham realmente que eles sabem mais do que todos e que eles que têm que ensinar e eles não devem ser ensinados por ninguém. E aí isso continua para sempre. Uma atitude do coração, tá? A atitude do coração. E eles se sentem realmente porque estudam muito a palavra de Deus, que o Senhor está feliz com a atitude deles. E o Senhor fala claramente, eu não a chamei para fazer isso. Muito cuidado, tá, amados? Na chamada que o Senhor faz de vocês ao redor do mundo, seja onde vocês estiverem, reunidos em casas de pessoas, seja o que for, né? Muitos lugares, converse com o Senhor, procure descobrir o porquê do seu chamado, há uma razão para tudo, tá? Não queira fazer tudo, porque o Senhor nunca chamou ninguém para fazer tudo, tá? Tem aqueles que recebem mensagem, tem aqueles que traduzem, tem aqueles que interpretam, tá? Tem aqueles que falam, tá? O meu vaso é bem claro, é falar aqui. Há um problema realmente quando isso está parte do ser humano, né? Eu quero fazer tudo. A atenção toda é minha, né? Então, novamente, aqui o Senhor está falando dos estudiosos, dos fariseus. Muito cuidado com essa atitude, amados, porque nós, humanos, temos soberba tranquilamente, tá? Aqui o João aqui, ó, tá bom? O Senhor continua? Ela um dia vai se desculpar, assim como os outros. Eles vão procurar, olha só, já passou para plural. Eles vão procurar você para corrigir os seus erros contra você. A sabedoria é provada corretamente por suas ações. Então vai chegar o tempo. Sim, vai chegar o tempo em que os colachões maleáveis eles vão se arrepender e você tem que aceitar o arrependimento deles, né? Continuando, o Senhor fala, aqueles que eu tenho chamado, presta atenção, por favor, aqueles que eu tenho chamado, quer dizer, isso aqui não é coisa do mundo, é claro, eu já falei que não foi, muitos cristãos, tá? Há muitas mensagens faladas do Senhor e a gente pensa, é uma igreja não sei aonde, que não tem nada a ver com Deus. Não, Senhor, amados, isso aqui é dentro da igreja dele, tá? Dentro da igreja dele, todas as mensagens do Senhor são voltadas para a igreja dele. É claro que ele fala um pouco do mundo, ele fala do inimigo, mas há muitas das mensagens, porque o mundo não conhece ele. É aqueles que falam que conhecem ele, o Senhor manda as mensagens para os filhos deles. Note que o Senhor fala aqui, aqueles que eu tenho chamado, muitos cristãos, vão te odiar com ódio extremo.
Temos aqui, então, dentro do próprio corpo de Deus, tá? Esse tipo de coisa acontecendo. Eu odeio você porque eu sei mais do que você sabe menos que eu, etc, etc. O Senhor continua, isso é porque eles vão preferir vê-la como um falso mestre. Falso mestre. Continuando, o Senhor fala, no entanto, eu não te chamei de rabina ou professora, eu não te chamei para ministrar a eles no início desses sonhos. Se você tivesse ouvido o conselho imprudente dos cristãos, olha aqui o que o Senhor está falando para ela, se ela tivesse ouvido o conselho dessas pessoas, cristãos, sobre o que eles esperavam de você, então você teria vivido sob condenação e ego farisaico deles. Grande erro, realmente isso aconteceu, eu tive experiência sobre isso, que houve realmente, muitas vezes, vontade de controlar o que eu falava aqui, tá? Muitas vezes, o que eu ia falar, muitas vezes queriam aprovar se eu devia falar ou não, e etc, etc, etc. Se eu tivesse feito isso, exatamente o que o Senhor tem falado aqui para a nossa irmã, ouvido o conselho desses cristãos, né? Então eu seria condenado junto com eles, porque eu não estaria fazendo a vontade do Senhor. Então eu nunca admiti isso, amados. Eu nunca admiti, eu sempre acreditei que o Senhor aqui, que Ele agora está falando com essa boca por vocês, é Ele que está, muitas vezes já falou, eu estou te carregando, é a minha palavra e eu acredito nisso todo o meu coração, tá? E eu nunca, assim, fui numa mesa diretiva para saber o que ia falar. Nunca, sempre fiquei longe disso. Porque tudo aqui falado é do Espírito Santo, é claro, as mensagens começam da irmã, e aí eu sou um tradutor e adiciono um pouquinho uma coisa mais aqui e ali, né? Mas aqui foi um aviso que o Senhor deu para ela, o Senhor continua. Isso teria sido uma pena de prisão, olha só. Eles teriam te colocado como inadequada para ser mãe, casar ou até mesmo participar de qualquer grupo de liderança. Como foi? Esses foram as mesmas pessoas que não tiveram nada a ver com você por muitos anos. Isso não vai melhorar tão cedo, pois o seu relacionamento comigo continuará a ser controverso. Por que isso? Quer dizer, as coisas estão acontecendo, e eu acredito que isso está rolando ainda ao redor do mundo, tá, Marcos? Ao redor do mundo, porque todos aqueles que falam a palavra do Senhor têm resistência imediata com muitas pessoas, tá? Já é porque o Senhor já falou, porque a resistência não é contra a gente que fala, mas como o próprio Deus, né? Ele já falou isso. O Senhor continua, é porque você confia 100% em mim para o seu entendimento. Ao longo de muitos anos de provações, você tem se provado a mim, você tem mostrado que não vai dar ouvidos a orgulhosos ou a soberbos. Orgulhosos, soberbos são os fariseus, os estudiosos e muitos que querem controlar tudo, né? Eles não têm entendimento e certamente nenhum relacionamento comigo. Com ciúmes, eles dizem, Jesus nunca faria isso, Jesus nunca falaria assim com ninguém. O Senhor fala, sério? O Senhor fala aqui, bem, eu sou o Deus vivo, o Deus de toda a criação, o Deus que determina os dias de um homem. Eu falei com inúmeras pessoas na Bíblia, alguns deles eram santos e outros eram considerados profanos, olha só. Aqui está o amor do Senhor. Até com os profanos ele fala, grava, a gente vai gravando isso, tá, amados? Do que eu vou falar sobre o amor de Deus, tá? Vai falando isso que ele está revelando sobre o amor dele, tá? Aqui está, ele falou com santos e profanos, eu enviei anjos para representar os exércitos do céu, eu mostrei milagres, diz o Senhor. Eu escolhi Davi, um pastorzinho despretensioso, e levantei ele para ser rei. A própria palavra de Deus, a minha palavra, é a minha história, e é evidência e prova da obra de Deus no mundo. Isso também prova que eu tenho uma relação pessoal com a minha criação. Eu não sou limitado por ninguém. Onde está então escrito, então, que eu nunca te escolheria? Você passou por uma grande aflição e grande humilhação para permanecer firme, seguindo a mim. Todos aqueles que falam, e que eu vejo aqui, os profetas, passam por isso, e sim, eu sei que eu já passei pela minha parte, e eu passo, talvez sim,
põe para baixo, desmoraliza e etc, etc. Isso sempre continua, amados. Sempre continua isso. O Senhor continua, por acaso eu não recompenso aqueles que passam pelo fogo refinador, do refinador, e ainda me buscam de todo o coração? Então, Erim, deixe-me ser Deus sobre eles. E eu estou convencido de que, mesmo se eu aparecesse diretamente diante deles, eles talvez nem me reconheceriam. Olha só, se ele viesse hoje em dia, muitos não reconheceriam o Senhor. O Senhor continua, com o resultado, eles não recebem mais. Isso ocorre porque eles podem ser confiáveis com muito pouco. Quanto a você, porque você se saiu bem com muito pouco, agora eu posso confiar em você com muito. Eu já foi falado aqui, ele já falou isso várias e várias vezes. As igrejas deles, o grupo de pessoas que adoram ele, quando há divisão, muito pouco é dado para eles, muito pouco. Não dá para somar, talvez seria 1 milagre por mês, não dá para falar, né? Só em vez de 3 ou 5 seria 1. O Senhor já falou isso, né? Então, muito pouco. O Senhor continua. Um outro ponto, quanto às minhas palavras, a minha história foi escrita por escribas. Eu quero que você entenda como foi difícil escrever. O papel era difícil de achar, assim como a tinta e a pena demorou muito mais para escrever. Como resultado, pouco foi escrito. Olha só, nem sabia disso. Havia pouco papel e tinta, então pouco foi escrito. Mas olha só o que o Senhor fala. O Senhor continua. Hoje o papel está prontamente disponível, assim como a tinta dentro de sua caneta. Olha o que o Senhor fala. Isso é bom, pois eu tenho muito a dizer e você tem muito a escrever. Você tem sido minha, aqui seria minha escriba, né? E olha só, então o Senhor já várias vezes deu autoridade à irmã dentro do próprio trono dele, que ela é escriba dele, para aqueles que ainda está tendo dificuldade para acreditar nisso, né? O Senhor continua agora, estes são tempos difíceis, este é um tempo de grande hipocrisia na igreja, onde eles estão em seus diários enquanto escrevem. O Senhor então chama a igreja dele e está dizendo que está havendo grande hipocrisia dentro da igreja de Deus. Eu lhes dou uma palavra e eles correm com ela, eles expandem e se gabam para seus amigos. Olha só, o Senhor dá uma palavrinha para um grupo de pessoas e eles correm com essa palavrinha, eles gabam dessa palavrinha que o Senhor deu. Isso entristece muito ele. O Senhor fala, quanto a você, você costuma escrever até 30 páginas de diário, todas com tinta e sem rasuras, e isso causará indignação. Eles então dirão algo como, então aqui ele começa a falar um cristão, um fariseu. Eu vou continuar lendo aqui. Espere, eu sou um erudito cristão de educação superior. Se isso não acontecesse comigo, seria impossível alguém como ela ser escolhida. Aqui está então a mentalidade, o estado de coração, amado. Então aqui está o estudioso, o fariseu cristão. Fala, eu sou a escolha perfeita de Deus, alguém que deixa as minhas palavras serem poucas. Como essa mulher de baixa posição é ex-pecadora, divorciada e manchada, pode ser usada por Deus? Não é possível, Deus nunca escolheria uma mulher assim, tudo isso foi escrito por demônios. Já falaram isso, que eu estou no site, que eu falo muitas coisas que atraem demônios. E na verdade, e num certo ponto isso é verdade, né? Que os demônios querem me calar. Continuando, o Senhor fala, então, aqui o erudita fala, né, o fariseu, então esses não serão seus amigos, eles acham você detestável, eu tenho declarado deixa eles terem uma palavra enquanto eu te concedo 1 milhão. Então o Senhor falando aqui, deixa eu terminar aqui, o Senhor falando aqui essas coisas para ele, deixa eles terem uma palavra. Então o Senhor já falou várias vezes, ele chama os filhos dele, alguns filhos dele ele chama de cabra, que são aqueles que são teimosos, escutam muito pouco, mas não é que eles vão para o inferno, não tem nada disso, amados. Mas o nosso Deus, ele é o Deus da justiça. Se você resiste, ele resiste. Aquelas pessoas que o Senhor chama de fazer um certo trabalho são resistidos, falado mal, desmoralizado. O Senhor dá muito pouco para você ou para o seu corpo, né? Todo o seu corpo sofre, amado. Se você é um grupo de 5 pessoas e há uma pessoa tendo essa resistência com o Senhor, todo o corpo sofre. O Senhor já deu aqui o trem, aqui já falado várias vezes, eu até chamo o trem da salvação. Você viu que tinha um pastor aqui, cristão,
que não estava na estação e junto com esse pastor havia uma multidão de pessoas que não foram deixadas entrar na estação. Olha só, não é que eles foram para o inferno, mas eles perderam a transformação. Eles perderam a transformação devido ao estado do coração deles. Então aqui o Senhor fala que ainda, eu concedo a você 1 milhão. A nossa irmã fala, Senhor, meus braços e minha mão estão com muita dor. Ela fala mais um pouquinho, eu largo muitas coisas, tudo está ficando mais difícil. Eu sei, estou ficando velho, eu sei como é que essas coisas. O nosso Deus fala o seguinte, há uma razão pela qual eu tenho permitido isso agora, você vai entender o porquê muito em breve. Tá? Você vai entender o porquê muito em breve. O Senhor continua, lembre-se de que muitas vezes é através de grandes provações físicas, quando eu posso ser encontrado por você, e também através de suas dificuldades, que eu crio uma nova paisagem e novas oportunidades, diz o Senhor. O Senhor continua, este sou eu, te livrando do laço do passarinheiro. Armadilhas são permitidas por mim, ou indicadas por mim, por várias razões. Você está treinando a amar o Senhor? Às vezes, diz o Senhor, é para parar uma direção em que você está indo e por nenhuma habilidade sua, te libertar ou te curar. Você então não teve escolha a não ser permitir essa armadilha, uma armadilha que me permitiu levá-la para outra terra. Então, é através do que o Senhor está falando, é através das provações que Ele te leva a Ele, amados, onde Ele quer que você vá. O Senhor continua. O inimigo pensou que finalmente ele havia destruído a sua vida. Ele, em vez disso, eu te levei para longe, onde um inimigo não poderia ferir a sua família, diz o Senhor. Você não fez nada por conta própria para se libertar, diz o Senhor, nem a sua família ou amigos. O Senhor continua. Foi eu quem te libertou. Eu também te deixei desconfortável onde estava, para que ficasse muito claro para você que você não tinha opção mais ficar onde estava. Você, seus filhos e até mesmo seus animais de estimação estavam todos sob ataque. Olha só, mas muitos de nós, sim, estamos sob ataque, até mesmo nossos animais de estimação. Continuando, o Senhor fala, agora eu percebo que já tem se passado mais de 8 anos desde o seu acidente e agora você deseja ser curada. 8 anos que ela teve o acidente, ela tem um marca-passo, amados. No entanto, ainda há uma ordem de negócios faltando, então me permita ir antes de você. Erim, você vive a sua vida por mim. Isso aqui é realmente lindo se o Senhor falar isso de você. Você vive a sua vida por Ele. O Senhor continua. Você me ama e eu me alegro em você. Você me procura ao longo de seus dias. Você ora por milagres e sonhos enquanto dorme. Você ora por seu marido, seus filhos. Você ora por seus amigos e seus filhos. Você ora para que eu os cubra e os mantenha longe das armadilhas que o inimigo arma para cada um deles. O Senhor continua. No entanto, você não deve se preocupar, pois eu vou te livrar com segurança de tudo isso. Você vai se alegrar com os lugares que eu vou te levar. Glória a Deus, né? Eu vou te honrar, eu vou honrar você e os jejuns de seu marido, dando grande bênção a você e ao seu marido. O Senhor continua. Eu sei que você se preocupa, mas por favor, não se preocupe. Eu tenho grandes coisas planejadas para aqueles que me amam e Ele sabe quem ama Ele, viu, gente? Embora o inimigo pareça estar vencendo, tenha a certeza de que é apenas porque os relatórios favorecem o mal e os repórteres gostam de más notícias. No entanto, há boas notícias e em breve as notícias serão muito boas. O Senhor está falando que muitas coisas boas estão acontecendo, só que a gente não sabe, eles não falam. Você e a sua família, diz o Senhor, e seus amigos do site, ela tem um site dela que chama Pardal, o nosso site chama Os Mistérios de Deus, devem continuar a preparar os seus campos e manter os seus corações em mim. Não parem, amados. Toda a igreja, seja onde ela estiver encontrada, nas coisas que ela tem, elas não devem parar de procurar o coração do Senhor. Essa é a instrução do Senhor. O Senhor continua, eles não devem permitir que o inimigo se estabeleça, eles devem fazer uma boa corrida. Isso significa estar com tudo e continuar a desenvolver seus pontos fortes. O Senhor continua, eles devem continuar a trabalhar em seus pontos fortes e confiança.
Eles não devem desistir e enfraquecer, mas sim permanecer guerreiros. E a batalha continua, amados. A batalha continua para os guerreiros do Senhor. A gente não pode ficar... continua mesmo. Continuando, o Senhor fala: entregue todos os seus cuidados a mim. Continue em seu curso, mesmo que você esteja com medo às vezes. Continue no seu curso, diz o Senhor. Lembre-se que eu sou aquele que vai à sua frente e opera através de você. Em tudo que você faz, glória a Deus, sou eu que guio a sua caneta no caminho que ela deve seguir. Eu marquei, achei tão lindo isso aqui, olha só. Sou eu que guio a sua caneta no caminho que ela deve seguir. E eu gostaria de falar, é o Senhor que guia a minha boca no que ela deve falar, né? Ele já falou que ele carrega, ele está me carregando. Eu gostaria, é tão lindo isso, né? Ele falar isso para você, já pensou? Que maravilha. Então aqui, na maneira que ela escreve, ele está guiando ela, o que ela está escrevendo. E eu oro ao Senhor, que as palavras que estão saindo dessa boca, eu oro isso toda vez que eu venho fazer um vídeo, que essas palavras que saem não sejam minhas, porque as minhas palavras levarão todos à morte, mas que sejam as palavras do Senhor. Toda vez eu oro, amado, antes de fazer um vídeo. E o Senhor fala aqui: você é muito amada, Erin, coloque seu nome aqui. O Senhor ama você extensivamente, amados. E que fique na paz e no amor de nosso Deus. Amanhã eu tenho, então, uma mensagem do Senhor que foi feita para o sábado amanhã. E tem outra mensagem, vamos ver como que a gente vai fazer isso. Fique na paz e no amor de nosso Deus. Que a paz e o amor de nosso Deus seja sobre vocês, amados, e sobre suas famílias. Vamos aí continuar, então, a descer nessa intimidade com o Senhor. Fique na paz do nosso Deus, amados. Tchau, tchau.